Vidas negras importam. Sangue e esperança. Abdias do nascimento. Corre, corre o sangue nas veias. Rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança. O negro órfão que só corre e cansa. Cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Se não corre, só não cansa de amar o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém do desamor frio, aquém do mar do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar aquém de tanta luta devotado, mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado no orixá que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém, do além, do continente da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Amém. Sangue e a esperança abdia do nascimento. Nota de escurecimento, gerações. Eu ofereço essa ótima, essa ansiosa, essa muito querida conversa para Clarice Tyler, Aline Viana e Beatriz Matos Camilo. E recordando, né, que todas essas nossas conversas e essa vai estar lá na nossa web rádio, terça-feira. Quarta vai ter uma outra resenha. E é isso. E eu chamo para a roda, para vir conversar conosco. Vem, Conceição. Conceição Evaristo, bem-vinda. Como está, querida? Boa tarde. Isso. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Começo já agradecendo a deferência do convite e vamos, então, nesse tempo, né, tentar conversar um pouco. Hoje é um dia que eu levanto, normalmente eu levanto bem sensível, porque é o dia 8 de dezembro, né, o dia de Imaculada Conceição. Pode parecer estranho começar a falar de literatura afro-brasileira ou começar a falar de autoria negra falando de Imaculada Conceição. Em princípio, não tem nada a ver. Não tem, inclusive, a ver com a história do sincretismo, né, que diz que os orixás, ou que nossas divindades, são sincréticas a um pensamento judaico-cristão, principalmente católico. E eu quero relembrar aqui o Muniz Sodré, quando ele diz que o sincretismo das religiões de matrizes africanas com a religião católica é um sincretismo de segunda categoria. E ele vai buscar a origem da palavra sincrético, ele vai aos gregos e vai nos informar que sincrético significa mistura com. E quando há uma mistura de dois elementos, surge um terceiro elemento. E o Muniz vai dizer que é um sincretismo de segunda categoria, mais ou menos assim, porque não tem um segundo elemento. O mito de Oxum é o mito de Oxum e o mito de Nossa Senhora é outro mito. São duas narrativas distintas. Essas narrativas não criam uma terceira narrativa, né? Cada entidade aí tem a sua história própria. Então, o Muniz vai dizer que é um sincretismo de segunda categoria. E pensando nisso, mas, no entanto, vários estudiosos querem acreditar nesse sincretismo, sem perceber que o que eles chamam de sincretismo foi simplesmente estratégia de sobrevivência, né, para que pudéssemos cultuar
os nossos orixás. E é interessante também que a mãe meninazinha do Oxum, daqui do Rio de Janeiro, tem uma entrevista dela bem interessante também, que quando pergunta para ela mais ou menos essa história de sincretismo, se Imaculada Conceição é Oxum, se Oxum está sincretizada com a Imaculada Conceição, com Nossa Senhora, e mãe meninazinha responde: só se Nossa Senhora era filha do Oxum, até partindo das pesquisas que a humanidade nasce na África. Então, a história das matrizes africanas é uma história anterior à própria história do cristianismo. E eu acho muita graça quando mãe meninazinha do Oxum responde: só se Nossa Senhora for de Oxum. Aí Nossa Senhora tem a ver com Oxum, sim. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, na verdade, essas estratégias de sobrevivência, que a gente também pensa não estratégias, né? A gente pode pensar em táticas, e aí vem uma outra história também. Michel dissertou, ele faz uma diferença entre tática e estratégia. Estratégia, ele diz que é quando você tem noção de todo o inimigo. Você, por exemplo, você sabe como o inimigo vai atacar. Então, você se prepara, você cria uma estratégia para enfrentar esse inimigo. Então, supondo, se você sabe que o seu inimigo vem com 500 soldados, você se prepara, celebra o dobro ou o triplo. Você tem tempo de calcular a linha de força, você tem tempo de calcular a sua arma de guerra. Já a tática, não. Então, ele vai dizer, a tática é a arma do fraco, né? Daquele que está fragilizado, porque a tática, você arma o ataque na hora. É na hora do jogo, é na hora do perigo que você vai elaborar como que você vai ter um enfrentamento. E pensando em tática, nós vamos pensar também. Aí, quando eu penso em tática, eu penso muito no jogo da capoeira, porque o jogo da capoeira é todo o movimento que você pega o outro distraído. Quando o corpo se retira, quando o corpo afasta na hora do jogo da capoeira, ele se afasta, mas ele não se afasta para fugir da luta. Ele se afasta, nesse movimento de afastamento, ele se potencializa e volta com mais força ainda. E pode, muitas vezes, pegar o outro distraído. Então, nós podemos pensar também que essa tática de fazer Oxum parecer com a Imaculada Conceição, ou de fazer a Imaculada Conceição parecer com Oxum, não é um jogo do que a gente poderia pensar como sincrético. É muito mais um jogo, uma tática de sobrevivência. E Oxum está lá e Senhora está do outro lado. E aí eu vou lembrar também da professora Zoilda, que muitos de vocês devem ter conhecido. A Zoilda conta que um casal vai batizar uma criança na Igreja Católica e na hora de dizer o nome, diz que a criança se chama Oxum. Aí o padre não aceita. Como é que vai batizar uma criança com o nome de Oxum? Aí os pais decidem na hora, então põe Conceição. E aí põe Conceição, mas para os pais, na verdade, eles estão pensando em Oxum. E por que eu estou dizendo isso tudo para pensar a literatura afro-brasileira, para pensar a nossa autoria? Porque a nossa autoria também, de certa forma, tem sido uma tática de enfrentamento ao sistema literário brasileiro. A maneira como, inclusive, como alguns críticos literários, por exemplo, se algum crítico literário pegar
aquele poema de Oliveira Silveira, Essa Nossa Fulô, vai dizer, esse texto está dialogando com Jorge de Lima, com o poema Nega Fulô. Olha, não é diálogo. O Oliveira Silveira, com essa nossa Fulô, ele apresenta uma outra Fulô. Ele contesta, inclusive, a Fulô que é desenhada por Jorge de Lima. A mesma coisa faz Márcio Barbosa quando ele faz um poema sobre Irene. À primeira vista, qualquer um crítico literário vai dizer que o poema de Márcio Barbosa está dialogando com o poema de Manuel Bandeira, de Irene Ri. É uma outra Irene que o Márcio Barbosa traz para o poema. Então, eu acho que a gente pode pensar que a literatura de autoria negra, quando ela toma como referência um texto de uma literatura já consagrada, dessa literatura canônica, nunca é um texto, um discurso de concordância. É sempre um discurso de discordância que vai surgir a partir de uma outra inspiração, que vai surgir a partir de uma outra experiência, no caso das mulheres, uma experiência de gênero e uma experiência étnica, né? E no caso dos homens, de uma autoria de homens, é uma experiência hétero. E no caso dos gays, é uma experiência também diferenciada da experiência de uma escrita heteronormativa. Então, nós podemos pensar essa autoria negra, ela é sempre uma autoria que se instala, de uma certa forma, também através de tática. Ela tem as suas armas próprias, ela tem os seus movimentos próprios para poder, inclusive, perturbar o sistema literário brasileiro. E quando eu falo de perturbar o sistema literário brasileiro, a primeira escritora que eu penso, lógico, é Carolina Maria de Jesus. O que Carolina Maria de Jesus fez? O texto de Carolina Maria de Jesus é um texto em que um crítico literário e mesmo um leitor comum, se ele não tiver uma certa experiência, se ele não tiver um certo conhecimento relativo à linguagem negra, esse texto ele se torna um texto não cômodo para ler, não cômodo para pensar. Então, essa autoria negra, ela causa esse desconforto quando nós viemos com uma outra estética, com um modo de pensar e de escrever outros, ou até os mesmos conteúdos, mas escrever de uma outra forma esses conteúdos. Então, pensar essa literatura de autoria negra tem dado uma série de trabalho mesmo, né? Uma série de trabalho aí eu estou pensando em trabalho intelectual mesmo, pensar o que seria essa literatura afro-brasileira, o que seria essa literatura negra, né? Quais seriam as marcas dessa literatura, como definir a autoria dessa literatura, e a gente vê, para mim, uma dos estudos que me chama muita atenção, e me chama atenção no ponto de vista positivo, porque eu acho que é um estudo que a gente consegue aprofundar, né? Porque há algumas afirmações tão estéreis sobre a literatura negra que dá um cansaço, que a gente fala, não vou nem pensar para isso, não, já deu, né? E outros não, outros são
são instigantes. E a professora Nazaré com o professor Eduardo de Assis, naquela antologia Literatura Afro-Brasileira e Descendência, eles falam, né, que a literatura afro-brasileira, o ponto de vista do texto é que definiria o que seria uma literatura negra ou uma literatura brasileira. Aliás, eu quero dizer aqui que eu não faço, por exemplo, uma distinção entre literatura negra e literatura brasileira. Eu vou falar literatura negra, assim como eu falo também literatura brasileira. Outros autores preferem fazer outra distinção e fundamentam por que é o caso, por exemplo, do CUT, né? O CUT faz uma distinção, o CUT prefere nomear literatura negro-brasileira. E aí o Eduardo de Assis, o professor Eduardo de Assis com a professora Nazaré, vão dizer que o ponto de vista da literatura negra está marcado pelo texto. O texto daria essas informações, o que seria uma literatura afro-brasileira ou negra. É um aspecto que eu concordo com eles, eu acho que o texto diz sim. Você pega um texto do Márcio Barbosa, como eu falei, você pega um texto de Miriam Alves, de Esmeralda Ribeiro, de Ana Cruz, outros autores e autoras aí, você pode ver que é um texto que tem uma convocação que você percebe que é uma convocação negra. E aí a minha pergunta para os dois estudiosos, ou o que eu acrescento ao texto deles, ou que eu discuto com o texto deles, é que o ponto de vista de um texto, ele não é geração espontânea. Tem um sujeito atrás daquele texto que constrói esse ponto de vista. Então, esse ponto de vista que o professor Eduardo de Assis e que a professora Nazaré defende como sendo a marca do texto, esse ponto de vista, na maioria das vezes, esse ponto de vista mais seguro ou mais perceptível, ele tem atrás um sujeito negro de criação. Entende? Ele tem atrás um sujeito autoral que tem essa experiência de sujeito negro, de pessoa negra. Então, esse ponto de vista, ele não é geração espontânea. E o exemplo que eu dou é quando eu crio um texto, eu, Conceição Evaristo, crio um texto, quando eu crio um personagem, essa ação minha de criar, ela não se desvencilha da minha experiência como sujeito. Então, quem cria esse texto é Conceição Evaristo, uma mulher negra, e nós sabemos o que uma mulher negra qual é a condição, ou quais são as experiências dessa mulher negra numa sociedade como a nossa. Essas experiências, querendo ou não, no nível consciente ou não, essas experiências, elas formam a minha subjetividade, e formam a minha subjetividade como pessoa negra. Entende? Se a subjetividade já é uma coisa individual, essas experiências de pessoas negras, elas nos colocam num outro lugar quando nós vamos escrever um texto. E no caso, e quando você tem consciência, e quando você quer levar essas experiências negras para o texto, aí você fica muito mais maldosa. Aí o seu ponto de vista é muito mais trabalhado, porque você sabe o que você quer escrever naquele texto, você sabe o que você quer produzir naquele texto. Então, esse ponto de vista, ele traz a marca desse sujeito autoral. Ele é filho desse sujeito autoral. Entende? Então, ele na verdade,
acaba sendo o que marca essa autoria negra é o sujeito autoral. A experiência ou texto de um sujeito negro, seja ele homem, mulher, gay, ele é um texto diferenciado da autoria branca. E nós aqui nós não estamos pensando em nós não estamos pensando aqui em valores, o que seria mais bonito, até porque isso também é discutível, né? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você, o que é emocionante para mim pode não ser emocionante para você, então não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está colocando aqui são os lugares individuais da experiência. E aí eu me lembro muito também do que disse, eu gosto muito dessa fala de Nadine Gordimer. Nadine Gordimer foi uma escritora, escritora e jornalista branca da África do Sul. Foi contemporânea de Mandela, naquela fase que Mandela ainda estava preso na luta contra o apartheid. E a Nadine Gordimer vai dizer o seguinte, sim, então a família de Nadine Gordimer, ela, o pai, parece que o pai dela também era jornalista, essa família vai ser perseguida porque eles se pronunciam contra o apartheid. Eles vão lutar contra o apartheid. E qualquer branco também que lutasse contra o apartheid seria perseguido. Então, Nadine foi perseguido, o pai dela foi perseguido e tudo. E a Nadine Gordimer, discutindo o texto de autoria negra, ela vai dizer o seguinte, que se o branco quisesse ajudar o negro na luta contra o apartheid, e eu acho que isso vale para os brancos brasileiros, né, que estão aí, inclusive muitos, né, dizendo que não são racistas e querem colaborar contra o racismo, sejam bem-vindos à luta. E a Nadine Gordimer diz que o primeiro gesto de um branco que queira, ela estava falando naquela época, né, que quisesse lutar contra o apartheid, e ela falava de escritores, era, primeiro, um gesto de honestidade com eles mesmos, para reconhecer o seguinte, por mais que o branco se envolvesse na luta negra, por mais que ele ficasse revoltado, por mais que ele ficasse contaminado por essa luta, havia um momento da experiência que o branco não passava. E ela dá um exemplo mais ou menos assim. Se ela tivesse com um amigo negro, com uma pessoa negra, e essa pessoa fosse impedida de entrar em qualquer lugar, ela podia sentir muito, ela estaria com raiva, ela estaria lutando, ela estaria sofrendo, mas havia um momento da experiência que ela não vivia, era a experiência do corpo negro sendo barrado. Essa experiência é o corpo negro que vivencia, não há como, quer dizer, essa dor, essa experiência da interdição é uma dor muito nossa. Por mais que o branco compactue com a gente, então, esse momento ele não vive, porque é uma experiência intransferível. E aí ela dizia o seguinte, se o autor negro ou a autora negra leva essa experiência para o texto, aí já marca uma diferença. Já marca uma diferença na criação, quer dizer, o local de experiência de criação desse texto é um outro local. Então, essa experiência de autoria negra, se é uma experiência que está colada a essa condição, e eu acho que ela vem colada a essa condição, mesmo quando o sujeito negro se nega no texto, é preciso saber por quais razões ele está se negando. Né? E nós sabemos, inclusive, que numa sociedade em que os valores
são pautados pelo mundo branco, nos negar como negro é um mecanismo de defesa, é também um ato de sobrevivência. Então, muitas vezes, nós vamos ver negros que fogem, que não afirmam essa negritude, e aí a gente tem que também de perguntar por que essa negação deles, né? E aí a gente vai entender também por que alguns dos nossos irmãos e irmãs são tão complicados, né? Talvez falte a coragem, talvez falte a condição emocional de se assumir, né? De ser aquilo que ele é. Talvez o caminho da fuga seja mais fácil. Então, também eu vou fugir. No meu ato criativo, não tem nada a ver com as histórias negras, não tem nada a ver com uma estética negra, né? Não tem nada a ver com personagens negros. Pode ser também. Então, eu acho que a gente tem, quer dizer, tem todos esses dados, né, esses elementos para pensar essa autoria negra, né? E aí é interessante também que o Quilomboje, né? Lógico que eu acho que o Quilomboje é o grupo de referência, né? Para vocês viram, eu já falei aqui de Cuti, falei de Miriam Alves, falei de Márcio Barbosa, né? Foi os primeiros que eu falei e que são pessoas que eu vou conhecer e que tiveram e que têm, né, uma vida ativa dentro do Quilombo hoje. E aí é interessante porque a necessidade também de nós criarmos os nossos processos de análise e de leitura dos nossos textos, e de pensar também os nossos textos, né? De teorizar os nossos textos. E o Quilombo hoje vem fazendo isso também. Cada Cadernos Negros, cada apresentação de Cadernos Negros, o Quilombo hoje também, cada fala dos seus autores, o Quilombo hoje também vai dando elementos para a gente pensar o que seria essa autoria negra, né? E aí nós vamos ver uma série de discussões sobre a autoria negra, sobre os textos negros de pesquisadores de fora, e aí a gente vai ver coisas interessantes, sim, e vai ver coisas que, como diz minha filha, não tem nada a ver, tem nada a ver. Mas está aí, né, para quem achar que tem a ver, e ir adiante, né? Eu me lembro que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado em 94, tinha pouco material teórico, né, sobre essa autoria negra, então algumas coisas que não tinham nada a ver estão na minha dissertação de mestrado, porque também a gente vai criando mais dados, né, mais elementos para pensar. A minha dissertação de mestrado é uma dissertação que foi escrita em 1994. Quantas águas não rolaram sobre isso? E aí a gente percebe também que o nosso esforço, que o nosso trabalho de pensar o nosso próprio texto, às vezes acaba sendo também um trabalho que incomoda. Então, alguns teóricos, alguns estudiosos que escreveram, que falaram sobre literatura negra, sobre literatura afro-brasileira, à medida que nós começamos também a teorizar sobre a nossa criação, alguns deles saíram de campo. Não sei se cansaram, talvez tenham cansado, né? Vamos pensar isso, talvez tenham cansado.
aí saíram de campo e não querem discutir mais conosco. E aí eu me lembro o que Fernanda Miranda, que é uma jovem pesquisadora, eu digo jovem porque eu tenho gostado muito de trabalhar com essas pessoas bem mais jovens do que eu, né? Bem mais jovens, olha bem o que eu estou afirmando, bem mais jovens do que eu, que têm idade para ser minhas filhas e minhas netas. E outro dia a Fernanda Miranda falou que nós estamos também buscando o direito de significar. Nós queremos dar um significado ao nosso texto, né? E não só receber esses significados que vêm de fora. E a gente tem visto alguns significados, ou muitos significados que vêm de fora, fazendo uma leitura meio estranha dos nossos textos. Então, nós queremos também esse direito de significar. E nesse direito de significar, outro dia também eu ouvi uma fala do Tenório, Jefferson Tenório, que ele dizia, eu fiquei encantada com essa fala de Jefferson Tenório, a gente lendo Carolina, Maria de Jesus, era no seminário sobre Carolina, e o Jefferson dizia que nós estamos criando as nossas ferramentas próprias, como algum, isso que eu achei interessante, como algum, nós estamos organisticamente criando os nossos processos de interpretação dos nossos textos. E tem sido isso, né? Tem sido isso, eu me lembro aqui, não sei se vocês muito devem ter conhecido, já faleceu a professora Zizeuda Mello de Vasconcelos, daqui do Rio de Janeiro, e que se aposentou, acho que é no Paraná, acho que é no Paraná mesmo, é. A Zizeuda, eu me lembro, a Zizeuda, numa reunião com Mira Alves, aí em São Paulo, e a gente pensando formas, a gente pensando elementos, a partir das culturas africanas e a partir das culturas afro-brasileiras, para a criação de suporte teórico para ler os nossos textos. E eu tenho a impressão, se Zizeuda tivesse tido a oportunidade, ou de algum lugar, ela pode ter escutado a fala de Jefferson Tenório, e é muito isso, né? Acho que organisticamente nós estamos criando ferramenta para nossos textos. E como nós criamos as ferramentas para nosso texto, para encerrar, eu quero falar aqui rapidamente, né, do que nós estamos falando de escrevivência. E aí, muitas pessoas perguntam se a escrevivência pode ser lido como escrita de si, autoficção, escrita do ego, escrita narcísica, na medida que é uma escrita que volta para as suas experiências, para a experiência de quem está produzindo o texto. Bom, a primeira coisa que a gente quer afirmar é o seguinte: a escrevivência, ela supõe também, ou ela traz também uma ficção. Nós não esquecemos que nós estamos lidando com a literatura. Não somos historiadores, e mesmo assim o historiador, ele, embora ele trabalhe com documentos, mas a história traz ficções. Ninguém sabe exatamente como é o rosto de Tiradentes. E Tiradentes, como ele foi um mártir da pátria, e Marte foi Cristo, então se criou aquela imagem de Tiradentes que lembrava Cristo. Então, outras informações históricas que não se tem certeza, mas são informações que passam pela história e a gente acredita como se fosse o discurso história-ciência. E nós podemos perceber também marcas de ficção na história. E essa ficção que a gente cria, ficção mesmo, esse ato criativo,
quando nós pensamos em escrevivência, nós só queremos dizer o seguinte: é uma escrita que é comprometida com a vida, na medida que a vida nos inspira, e a gente ficcionaliza em cima daquilo que a vida nos inspira. E aí eu vou lembrar de Pepe Tela, o escritor angolano, que ele fala, numa conferência um dia na UF, eu nunca esqueci isso, quando Pepe Tela falou: só escreve ficção quem conhece a realidade. E eu tenho dito, eu quero escrever a ficção como se eu estivesse escrevendo a realidade. E isso é possível porque a gente está aí atento à realidade, né? Estou atento às marcas da vida em mim e às marcas da vida, os acontecimentos da vida nos outros, né? No meu entorno. E esse meu entorno é o povo preto, né? É o povo negro, é a história diaspórica dos descendentes dos africanos. Então, as pessoas têm perguntado isso tudo. Se a escrevivência é a escrita de si, como é que fala? A autoficção, se é a ego escrita, né? Que é sempre a escrita de si. E eu tenho dito que é até certo ponto. A gente pode pensar em escrevivência como a escrita de si, mas na quarta página você vira, não continua pensando na escrita de si, não. A ego história também, a autoficção, se caminha com a escrevivência. Mas quando chegar na quarta página, volta, sai disso, porque não vai dar num outro caminho. Por quê? Porque a escrevivência, mesmo que ela parta de um sujeito individualizado, mesmo que o texto seja escrito em primeira pessoa, ele sempre vai ressonar ou vai ressoar um sujeito coletivo. E, para mim, um livro muito conhecido que exemplifica muito bem é A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, daí de São Paulo. E que a primeira versão desse livro é Leite de Peito, que foi publicado pela Masa. A FTD já traz com esse título de A Cor da Ternura. Ora, quando a gente lê A Cor da Ternura, nós podemos pensar, sim, numa escrita de si, nós podemos pensar numa ficção misturada com biografia, porque a gente reconhece, quem pesquisar a vida de Geni Guimarães, da autora, vai reconhecer dados pessoais de Geni em A Cor da Ternura. A própria menininha se chama Geni, a própria menina tem o nome da autora. Então, a gente pode pensar, assim, numa autoficção. Mas, na quarta página, se a gente for ler alguma teoria, algum livro de autoficção, a gente vai ver uma outra história de Geni. Porque a história de Geni não é a história somente de uma menina negra, ou não é uma história de uma menina negra. A voz que ressoa no texto não é de um sujeito individualizado, é de um sujeito coletivo. E, há dias atrás, Paulina Cisiane, dando uma entrevista, depois que ela ganhou o Prêmio Camões de Literatura, lá de Moçambique, a Paulina Cisiane fala que, mesmo quando o sujeito do texto dela é um sujeito individualizado, a história ela é coletiva, ela tem uma ressonância coletiva. Ora, o que nós temos falado também para distinguir essa escrevivência de uma autoficção ou simplesmente de uma experiência pessoal ou de uma ego-história, é que essa autoficção ela tem também ela tem sido pensada como uma escrita narcísica, uma escrita em que o sujeito da escrita, em que o sujeito do texto contempla a si próprio
E todo o texto se esgota no próprio sujeito do texto, não sai. Inclusive, são angústias, são dúvidas, são dramas existenciais que são vazadas no nível da individualidade. É bem narcísico mesmo, um sujeito sempre voltado para si, buscando as suas dores, e dali ele não sai. Ora, a escrevivência, ela quer justamente romper com isso, né? Ela sai dessa escrita narcísica. E como ela sai dessa escrita narcísica? E como esse exemplo de Narciso não contempla a escrevivência? Por quê? Porque o espelho de Narciso é um espelho que não revela o nosso rosto, né? O rosto negro não cabe no espelho de Narciso. Pelo contrário, o espelho de Narciso expulsa esse rosto negro na medida que esse rosto negro nunca foi considerado como belo, né? A nossa vaidade não cabe na vaidade de Narciso. Narciso era o belo que se apaixonou por ele mesmo. O nosso trabalho, inclusive, para encontrar o que é belo em nós, nosso exercício de autoestima, é um exercício que o sujeito narcísico não precisou. Então, o que a gente tem pensado é o seguinte, e querendo, eu acho que nós temos dois espelhos nas culturas de matriz africanas, que é o nosso espelho, e não o espelho de Narciso. E aí a gente tem pensado, o primeiro espelho que a gente pensa no espelho de Oxum, que é aquele que nós contemplamos e nos potencializa, é aquele que nos diz da nossa beleza, é aquele que diz que nós somos, é aquele que diz que nós podemos. Então, a escrevivência a gente pode pensar a partir de dados culturais para pensar a nossa escrita. O espelho de Oxum nos potencializa. E outra, o espelho de Oxum também não é aquele espelho que o sujeito se contempla e se perde na própria beleza, ou contempla a beleza. A gente não pode esquecer que o espelho de Oxum também é uma arma de guerra. Oxum luta com seu espelho, e o espelho de Oxum também permite que ela veja os inimigos. Então, não é uma contemplação só da vaidade, ou só da beleza. Então, o espelho de Oxum, quando ele nos oferece essa potencialidade, quando ele nos diz quem nós somos, nós estamos prontas para olhar um outro espelho, que é o espelho de Iemonjá, aquela que acolhe, aquela que nos coloca em relação ao outro. Então, essa escrevivência, ela não morre, ela não finda como sujeito do espelho narcísico. Ela se completa, ela se fortifica no espelho de Iemonjá. Então, nós temos dois espelhos a partir dos nossos dados culturais para pensar a escrevivência. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só agradeço, só estamos a agradecer esse pensar, que é o que nós precisamos, né? Esse pensar e esse praticar dessa nossa escrevivência. Conceição, né? Encantado. Encantado com essa sabedoria, encantado com esse olhar, né? Muito interessante. Né? Estamos assim nos nossos momentos, né? Nesse nosso momento, desse nosso fechamento. Queria que você declamasse alguma coisa, querida. Pode. Posso. Aí eu vou ler esse texto. Acho que dá tempo.
A moça de vestido amarelo. Doris da Conceição Aparecida, desde o primeiro ano de vida, ao começar a falar, deixou os seus espantados. Abrindo os braços, espichando um dos dedos, como se mostrasse alguém ou alguma coisa, balbuciou algo assim: amarelo, amarelo. Crescendo foi, e os seus dizeres também. Do balbucio amarelo, a palavra amarelo se fez ouvir correta e sempre presente no vocabulário da menina. A cor mais ainda, era o matiz preferido para colorir os seus rabiscos. Desde seus desenhos da fase célula até as criações mais completas, como a do corpo humano ou a cópia das paisagens. Um dia, aos 7 anos, acordou sorridente, dizendo que havia sonhado com uma moça de vestido amarelo. A moça que ela via sempre e que alguns de sua família entendiam como sendo uma amiga imaginária da menina. Só sua avó sabia muito bem de que moça a Sãozinha estava falando. Espanto tiveram todos, menos a avó. O sonho acordara Doris bem no dia da sua primeira comunhão. Não poderia Doris ter sonhado outros sonhos? Anjinhos dançando e voando em algum lugar celeste? Não podia ter sonhado com a hóstia consagrada, a quem devemos tanto respeito? Por que ela não sonhara com o cálice bento? Buscando se recuperarem do assombro, resolveram acreditar que nada seria mais católico do que a menina sonhar com a mãe de Jesus. A moça de vestido amarelo podia ser a Nossa Senhora dos católicos, que vieram em vigília cuidar do sono e dos sonhos da menina, pois no dia seguinte ela iria receber a comunhão pela primeira vez. O sonho indicava o fervor da menina diante da fé católica. A moça que enfeitava o sonho da menina só podia ser a santa em suas diversas aparições de ajuda e de milagres. Podia ser Senhora da Aparecida, Senhora da Conceição, Senhora do Rosário dos Pretos, Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora dos Remédios, a Virgem de Fátima. Mas um detalhe, entretanto, não se ajustava bem. Por que a mudança da cor do manto da santa? Azul e branco eram as cores preferidas da Santa Católica. Pelo que se sabe, a Senhora Católica nunca havia aparecido de amarelo. O padre, ao ser informado sobre o sonho da menina, foi lacônico e certeiro na resposta. Com tom de contrariedade, olhou severo para a avó de Doris, como se ela tivesse alguma culpa sobre o sonho da menina. E, mordendo as palavras, respondeu que deixasse estar. Cada qual sonha com o que está guardado no inconsciente. E no inconsciente, nem a força do catolicismo, da pregação e nem o castigo apagam tudo. Doris estava bonita naquela manhã e, depois de narrar o sonho, caiu um sono mais profundo do que tinha tido a noite inteira. Só quem conseguiu acordá-la foi a avó, Dona Iduína, tocando algumas vezes na cabeça da menina. Na hora da comunhão,
o rosto de Doris se iluminou. Uma intensa luz amarela brilhava sobre ela. E a menina se revestiu de tamanha graça que a senhora lá do altar sorriu. Uma paz nunca sentida inundou a igreja inteira. Ruídos de água desenhavam rios caudalosos e mansos a correr pelo corredor central do templo. E a menina, em vez de rezar a Ave Maria, oração ensaiada por tanto tempo, cantou outro cumprimento. Cantou e dançou, como se tocasse suavemente as águas serenas de um rio. Alguns entenderam a nova celebração que ali acontecera. A avó de Doris sorria feliz. Doris, da Conceição Aparecida, cantou para a nossa outra mãe, para a nossa outra senhora. Muito, muito, né? Interessante dar os dados, né, desse conto, né? Moça do Vestido Amarelo está no livro História de Leves Enganos e Parecência, né, da editora Malê, né, publicado em 2017. Conceição, tenho só que agradecer muito sua gentileza, né, ter investido, ter dado-nos esse tempo e ter explanado por esse dia, né, com esse mote de falar do dia 8 de dezembro. A gente fez uma live, conversou e muito obrigado, Conceição. Agradeço muito, querida. Nada, eu que agradeço a acolhida e o convite. Nossa, não, e teremos mais. E é por isso. Conceição, muito obrigado, querida. Nada. Bem, depois dessa poderosa conversa, né? O que nós vamos colocar é o que também está no ar. É lembrar que notas de escurecimento, a partir da véspera do Natal, nós vamos estar com esse programa, Estante Preta. Serão 6 programas onde nós vamos tentar, não vamos conseguir falar de toda essa literatura afro-brasileira, essa literatura negro-brasileira, que bem falou, Conceição Evaristo. A gente vai conseguir dar uma pequena escurecida, mas notas de escurecimento com estante preta. Vamos falar de livros, né? Fazer umas categorias assim, para a gente poder conversar. Então vamos ter um programa na véspera, né, dia 24, dia 31 e todas as sextas-feiras de janeiro. Fevereiro a gente vai voltar com uma nova temporada, né, com episódios inéditos. Então, aguarde Estante Preta, que vai estar assim, nesse mesmo formato. Então, o que eu peço para todo mundo interessado, assine o canal, porque daí você vai receber as informações quando subir um vídeo novo no ar. Certo? E no nosso próximo encontro, que ainda não acabou, nós vamos ter festa, sarau de lançamento da coletânea Pretos Encontros. Vai ser aqui, nesse nosso canal, dia 17, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Pretos Encontros, lançamento dessa coisa. Já em janeiro a gente já vai estar com ele na venda. E é isso. Vamos estar com Cristiane Sobral, Luana Levi, Vinícius Henrique, Gabriel Messias, Suede, Denise, Ivan, Negro Du, Maza e Fé, Débora, Chile, Diogo, Thiago, Neide e eu vamos festejar. Kátia também. Kátia também. Vamos estar aqui festejando esse lançamento dessa escrevivência que a Conceição falou muito bem, dessas escrevivências individuais que a gente fala desse coletivo. Pretos Encontros é uma contribuição nessa questão da literatura negra, né?
Lembrar, nota de esclarecimento de hoje, principalmente, apresentação Plínio Camilo, produção e edição Clarice Thaler. Vidas negras importam. Salve, até lá, bons caminhos.